Tema: estrutura gramatical da língua de sinais. Vamos começar vendo os parâmetros das línguas de sinais, que eu já disse para vocês que são 5. Configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação, expressão facial e corporal. A Libras, ela tem na sua estrutura gramatical organizada a partir de alguns parâmetros. Configuração de mãos são formas que podem ser a datilologia, que é o alfabeto manual, A, B, C, D e etc., ou outras formas feitas pela mão predominante, direita ou esquerda, ou pelas duas mãos do emissor ou sinalizador. Os sinais aprender, laranja e adorar. Preste atenção, ó. Configuração de mão, ponto de articulação para aprender. Mais abaixo, à frente da boca, laranja. E adorar é a mesma configuração de mão, em pontos de articulação diferente, com movimentos diferentes também. Então, eles têm a mesma configuração de mão e são realizados em pontos de articulação diferentes. Ó. Aprender, laranja, adorar. E importante também que você tenha o quê? A expressão. Ó. Também posso ter, ó, um spray, ó. A mesma configuração de mão, movimentos diferentes, ok? Então, é importante que você também se atente. Ponto de articulação, ele é o lugar onde incide a mão predominantemente configurada, podendo tocar ou não alguma parte do corpo ou estar no espaço neutro, a cabeça, né, horizontal ou vertical, na frente do emissor. Por exemplo, trabalhar, configuração de mão, movimento. Brincar, ó, consertar, são feitos no espaço neutro e os sinais esquecer, aprender e pensar são realizados na testa. Então, muito importante, ó. Trabalhar, brincar, consertar. Ponto de articulação. Agora, na testa, ó. Esquecer, aprender e pensar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Movimento. Os movimentos, eles podem ter movimento ou não. O sinal pode, ou os sinais podem ter ou não movimento. Os sinais podem ter movimento ou não. Nos exemplos, pensar, com os sinais ajoelhar e em pé, eles não têm movimento. Então, pensar, ajoelhar e em pé, não tem movimento. Então, o sinal pode ou não ter movimento. Mas é importante que você também se atente para se tem ou não tem, para que você utilize e faça o sinal certinho. Os sinais que têm movimento, eles podem ser classificados em unidirecional, proibido, ó, proibido, está se direcionando para a sua frente. Sentar, desculpa, fiz ajoelhar, desculpa. Sentar, senta. Mandar. Então, eles podem ser unidirecional. A direção senta, manda, proíbe. Bidirecional. Duas direções diferentes, ó. Pronto. Julgamento. Grande. Discutir. Trabalhar. Brincar. Multidirecional, que tem várias direções, ó. Pesquisar, ó. Pesquisar, ó. Tô pesquisando. Ou estou o quê?
procurando alguma coisa, ó, procurando. Então, que tem direções diferentes. Tipos de movimento, que pode ser retilíneo, ó, encontrar, estudar, por quê? Ele pode ser também helicoidal, ó, alto, que eu olho para cima, azeite, o óleo e o macarrão. Pode ter movimento circular, ó, brincar, bobo e bicicleta. Pode ser semicircular, ó, surdo ou surdo. Sapo, coragem. Ou pode ser sinuoso. Brasil, a costa brasileira. Rio, o curso do rio. E o navio. E também pode ter um movimento angular, ó, raio, elétrico e difícil. Sinais com movimento, eu posso ter, ó, rir, chora, 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 tem movimento, né? Conhecer, prazer, conhecer você, ok? Então, muito importante. Configuração de mão, ponto de articulação e o movimento dos sinais, muito importante que você se atenha para realizá-lo certinho. Sinais que não tem movimento, ó, ajoelhar, em pé, sentar, ok? Ajoelhar, em pé, sentar. Outro ponto de articulação, orientação e direcionalidade. Os sinais têm uma diferença com relação à direção dos parâmetros. Então, vamos ver. Assim, os sinais ir, vai e vem, em relação à direcionalidade, como os sinais, ó, subir, descer, acender, apagar, ó, abrir a porta e fechar a porta. Então, subir, descer, acender, apagar, abrir a porta e fechar a porta. Importante também que você se atente, ó, ir, vir, subir, descer, acender, apagar, abrir, fechar. Importante que você se atente também ao contexto, que tipo de porta que você está abrindo e fechando, o que você está subindo e está descendo, se você está subindo numa casa, se está subindo numa árvore, você está descendo uma rua, o que você acender e apagar. Então, isso é muito importante também, que você procure contextualizar de uma maneira significativa, para que fique assim bem claro o que você está subindo, o que você está descendo, o que você está acendendo, o que você está apagando, o que você está abrindo, o que você está fechando, ok? E muito importante. E a expressão facial e ou corporal, que ela não é manual, né? Porque ela vai estar na expressão. Então, muitos sinais, além dos 4 parâmetros, configuração de mão, ponto de articulação, movimento e orientação, eles podem também vir acompanhados de expressão facial e ou corporal, como sinais de alegre, ó, me alegre, alegre e triste. Eu não posso fazer assim, ó, tô triste, ou eu tô alegre. Não, porque precisa convencer. Então, eu estou triste, estou alegre, tá? Há sinais feitos, realizados somente com a bochecha, como ladrão, ó. Porque você faz esse ladrão aqui, ó, é muito visível, né? As pessoas vão olhar, então, ó, disfarçadamente. E tem os que são feitos com expressão facial, ó. Você inflama, ó. Bala. E há ainda sinais
em que os sons das expressões faciais complementam os traços manuais, como o sinal de helicóptero e moto. Helicóptero. Então é muito importante que você se atente também a essas expressões, se tem som, se não tem, se tem movimento e que tipo de expressão que é essa necessária para que a comunicação fique mais precisa. E no caso, ó, silêncio. Ó. Cala a boca, menino. Cala a boca, menino. Silêncio. Cala a boca, menino. Ok? Então, você tem que estudar esses parâmetros, são muito importantes na realização de um sinal. Do mesmo jeito que eu formo bala, na língua portuguesa, para poder ter um significado com essa junção das letras, dos fonemas e dos sons, eu também na língua de sinais, para formar um sinal preciso, combinar os parâmetros, ok? 1, 2, 3. Pessoal, muito importante essa dica. Não se esqueçam, na contextualização dos seus estudos, você precisa lembrar que por meio das expressões faciais também definimos quais são os tipos de frases como afirmação, negação, interrogação e exclamação. Os sinais, eles são formados a partir da combinação da forma e do movimento das mãos e do ponto do corpo ou no espaço onde estão sendo realizados. Na combinação dos parâmetros, tem-se o sinal. Falar com as mãos é, portanto, combinar os elementos para formarem as palavras e estas formarem as frases em contexto. Para conversar em qualquer língua, não basta conhecer as palavras, não basta conhecer os sinais, é preciso aprender as regras gramaticais de combinação destas palavras em frases. Repetindo, para conversar em qualquer língua, seja oral ou de sinais, não basta conhecer o vocabulário, as palavras. É preciso aprender as regras gramaticais de combinação destas palavras em frase, que nada mais é que o contexto. Bons estudos!